Na manhã do dia 23 de dezembro de 2024, um órgão que deveria ser responsável por defender a vida, principalmente dos pequenos, dos mais novos, das crianças e adolescentes, por sua maioria dos seus membros, eles praticamente tornaram obrigatório o aborto em gestantes menores de 14 anos. Isso sem a necessidade de consentimento dos pais, o que é pior ainda, ou seja, aquela menina que ficou grávida, ela tem menos de 14 anos, ela não precisa comunicar aos pais e ela vai fazer o aborto respaldada por um órgão do governo federal. Então, segundo eles, até o 9º mês da gravidez, esse aborto ele pode ser feito nessa menina. E mais, a determinação é que o Conselho Tutelar, ele reporte esses casos de gravidez de tal forma que os procedimentos para o aborto sejam iniciados imediatamente, independente da circunstância em que a gravidez aconteceu. E, logicamente, aí está envolvido, e a propaganda tem sido feita em cima disso, a regulamentação daquilo que eles chamam de aborto legal, ou seja, quando o menor é vítima de abuso, de estupro, e isso gera então uma gravidez. Mas, como nós vimos, coíbe o envolvimento dos pais nesse processo. E pior ainda, coíbe também as orientações para que essa criança, essa menina, né, ela possa repensar a sua posição, para que ela possa, de repente, ir com a gravidez até o fim, e essa criança, se a menina não quer e a família não quer, possa ser adotada por outra pessoa, mas essa criança nasça, porque ela já é uma vida no ventre daquela menina. Então, existe todo esse processo de vedar essa participação dos pais, ou mesmo de algum psicólogo, de profissionais habilitados que possam orientar a criança no sentido contrário ao aborto. Isso equivale à sentença de morte a milhares de bebês todos os anos só no Brasil. E pior ainda pensando em coisas piores, porque é autorizado o método chamado assistolia fetal, que é um método de prática de tortura extremamente doloroso para a criança, né, para aquele feto, para aquele que está sendo gerado, e é tão doloroso, é tão cruel, que até em animais isso é proibido fazer. Então, é algo muito, muito horrível que está sendo feito. É importante a gente ter em mente que os membros desse conselho que tomou essa decisão, nenhum deles é eleito para essa decisão. Eles são apenas escolhidos por organizações, entidades que representam a sociedade civil, mas não existe uma eleição para que eles possam estar ali. O que é lamentável é que pessoas que representariam entidades cristãs não estavam na reunião em que eles decidiram isso. Talvez tenham decidido exatamente por isso, mas, de qualquer forma, é lamentável que aqueles que deveriam defender os valores cristãos não estavam presentes naquele momento em que essa decisão estava sendo tomada. Então, quando nós pensamos nessa parte, nós sabemos que chamar isso de aborto legal, chamar isso de cuidar da criança, na verdade, a gente diria que é algo extremamente cruel. E em relação a esse que está sendo gerado, é um assassinato de inocentes. Nós sabemos que cada pessoa envolvida nessas decisões, desde este órgão, desse conselho, até aqueles que representam o governo e nada fazem contra, vão responder diante de Deus por essa decisão. Responderão diante de Deus pelo assassinato de tantos inocentes, pelos traumas causados nesse adolescente, nessa pré-adolescente que engravidou. Mas temos que levar em consideração que cada um estará um dia diante de Deus.
E a Bíblia é clara, ela nos diz em Gálatas capítulo 6, verso 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que a pessoa semear, isso também ela vai ceifar, ela vai colher, ela vai receber os frutos daquilo que semeou. Por isso, nós colocamos diante de Deus isso, para que a misericórdia do Senhor seja sobre a nossa nação, sobre os inocentes, sobre aqueles que estão sendo mortos nos ventres e sobre esses menores que estão passando por essa pressão psicológica, por esse abuso psicológico que muitas vezes é feito contra essas meninas, para que elas tomem uma decisão que às vezes, lá no fundo, nem querem tomar, mas são levadas a isso por aqueles que defendem o aborto hoje.